Isaías, capítulo 1, verso 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pode sentar, querido. Isaías, queridos, ele está profetizando, ele foi um profeta de Israel, e ele profetizou para Israel antes de Israel se tornar escravo na Babilônia, foi profeta durante o exílio. E esse homem, querido, ele está dando essa palavra para Israel, enquanto Israel ainda não era dominada pelos seus inimigos. E ele dá essa chamada, ele diz assim, se vocês quiserem, e se vocês ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês ouvirem a Deus, se vocês quiserem a Deus, vocês vão experimentar as melhores coisas desse mundo. É isso que Isaías estava dizendo para eles. Infelizmente esse povo não ouviu. Eles continuaram quebrando os mandamentos do Senhor, quebrando as ordenanças do Senhor. Eles continuaram pecando contra o Senhor, e eles acabaram se tornando escravos. Eles acabaram levando uma vida, queridos, de miséria, uma vida longe da presença de Deus, uma vida em rebelião à vontade de Deus. Por quê? Porque andaram em desobediência ao Senhor. Eu quero falar hoje, queridos, sobre obediência. E obediência é um segredo da parte de Deus. Todos nós, sem exceção, queremos ter uma vida maravilhosa. Todos nós queremos ser vencedores em tudo aquilo que nós colocamos à mão. Queremos ter bom êxito. Todos nós queremos ter paz, alegria, felicidade. Todos nós queremos ser abençoados. Não existe quem diga, eu não quero. Se existe alguém aí, me diga, mas eu acredito que não existe alguém que diga, não, eu quero viver uma vida, de miséria. Eu quero levar uma vida pequena, medíocre. Eu quero ser um derrotado. Não existe. E interessante, queridos, Jesus está dizendo para o povo dele: se vocês não querem levar essa vida miserável, se vocês não quiserem se tornar escravos, se vocês não quiserem estar separados de mim, me ouçam. Se vocês quiserem e vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão ser abençoados. A obediência é um segredo para prosperidade em todos os sentidos. E não pense que quando eu estou falando de prosperidade, estou falando de dinheiro e de bens, porque isso é a menor coisa. Isso qualquer um pode conseguir. Para conseguir casa boa e dinheiro, muitas vezes você não depende nem da bênção de Deus, da tua capacidade já é. Agora, uma vida plena, paz, alegria, felicidade, amor, bem-estar, satisfação, isso, querido, só se Deus fizer parte da nossa vida. Essas coisas não se compram, elas não se adquirem, elas são frutos da presença de Deus. Obediência é o segredo para a vitória. Se nós formos estudar a palavra, nós vamos ver que já começou o problema lá no início com Adão. Qual foi o problema do homem com relação a Deus? Desobediência. Deus prepara tudo para o homem, e Ele dá uma ordenança: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples assim. E se você conhece a história, a maioria conhece, o homem foi lá e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus disse que não era para comer. Ele disse: você tem tudo que você quiser aqui nesse jardim, porém aquela árvore você não deve comer. Deus coloca um limite para o homem. E a desobediência, querido, ela é gerada ali, e isso quebra a comunhão entre Deus e o homem, rompe com aquilo que Deus projetou, porque Deus projetou para mim e para você viver na presença dEle, vida de vitória, vida que não faltava nada. Lá naquele Éden, querido, o homem não precisava se esforçar para as coisas produzirem,
era natural, tudo funcionava perfeitamente. Depois da desobediência, o texto diz que, lá no capítulo 3, que o homem agora ia ter que suar do seu rosto, com o suor do seu rosto ele ganharia o pão. Quer dizer, agora você vai ter que se esforçar, agora você vai ter que sofrer para que a coisa aconteça. Deus, ele projetou nós para Ele, mas para nós andarmos em obediência à sua palavra, obediência a Ele. Esse livro aqui, queridos, nada mais é do que um livro do mandamento de Deus, do padrão que Deus coloca para mim e para você. E se você for estudar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que sempre o que estava em xeque era a obediência ou a desobediência. Sempre o que fazia com que os homens avançassem e prosperassem e fossem bem-sucedidos era a obediência a Deus. E tudo que fazia com que os homens fossem derrotados e sofressem era a desobediência a Deus. Sempre. Deus, ele sempre quis a obediência. Ele sempre desejou, sabe, queridos, que eu e você andássemos dentro dos padrões dele. Essa sempre foi a vontade de Deus. Deus, ele nunca exigiu de mim aquilo que eu não posso dar. Ele não exigiu de Adão aquilo que ele não podia fazer. Ele não exige de nós algo que nós não podemos oferecer a Ele. O que Deus quer de nós, e Ele sempre quis, querido, é obediência. Obediência aos seus mandamentos, obediência a Ele, devoção a Ele. Eu não sei se você lembra, lá em 1 Samuel, eu gosto sempre de falar dele aqui, mas de Saul, né? Onde ele vai à guerra, e Deus diz para ele: Saul, vocês vão lutar contra os teus inimigos, e vocês vão destruí-los completamente, porque eles são maldição, eles são problema para vocês. Vocês não vão trazer nada deles, nem pessoas, nem animais, nada, porque tudo que é deles não vai ser bênção para vocês. E se você conhece, você sabe que Saul vai lá na guerra, traz o rei, traz bois, traz ovelhas, o melhor dos bois, o melhor das ovelhas. E Deus fala algo interessante. Samuel, ele chega, que era o profeta, ele diz que era o que tinha dado a ordem para Saul obedecer, de que ele não devia trazer nada. E Saul diz: você cumpriu a ordem de Deus? Ele diz: cumprimos tudo certinho. Aí Samuel diz: mas viu, que barulho é esse de bois e de ovelhas que eu ouço? E ali Saul, ele começa a se justificar. E a palavra fala algo interessante. Lá em 1 Samuel 15, 22, Deus diz assim, através de Samuel: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O profeta diz assim, porque ele quis justificar que ele trouxe aqueles bois e aqueles carneiros para sacrificar ao Senhor. E o sacrifício de animais, o derramamento de sangue, era algo determinado pela antiga aliança, para o perdão dos pecados. Então Saul se vale dessa ordenança e diz: não, mas nós trouxemos o melhor dos bois e o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. E Deus fala para ele: eu tenho mais prazer em que você me obedeça do que você faça sacrifícios para mim. Queridos, o prazer de Deus conosco está na obediência. Esse texto deixa muito claro. Deus estava querendo dizer para ele assim: você pode fazer o que você quiser, você pode sacrificar milhares e milhões de bois, você pode até sacrificar a tua própria vida, mas o que eu quero, o que eu desejo, o que me agrada é a obediência. O sacrifício só teria valor em cima da obediência. Entende, queridos? O que Deus deseja de nós, o que Deus deseja de cada um de nós é a obediência.
O que um pai mais quer do seu filho? Obediência. Quando o pai dá uma ordem para o filho, ou nega algo para o filho, ele faz aquilo porque ele odeia o filho ou porque ele ama o filho? Ele ama. Muitas vezes o filho não entende. Mas por que o pai está fazendo isso? O pai não me ama. Esse é o discurso muitas vezes. Mas é exatamente o contrário. Toda a ordenança, o conselho que um pai dá para o filho é para o melhor daquele filho. Então o que Deus quer de nós, queridos? Obediência. Mas obediência mesmo a Ele. Não apenas de aparência, não apenas quando todo mundo está vendo, não apenas obediência quando eu estou aqui dentro do templo, mas obediência em todos os sentidos, porque não existe obediência relativa. Eu obedeço em algumas coisas, mas nas outras não. Eu me submeto em algumas coisas, mas nas outras não. Em algumas coisas eu me coloco em obediência a Deus, mas em outras não. É relativo. Não existe obediência relativa. A obediência tem que ser incondicional. Ah, pastor, então eu tenho que fechar os meus olhos e ser um cego? Não, porque Deus explica muito bem o porquê da obediência. A palavra de Deus deixa muito claro o porquê que Deus quer obediência. Então a obediência ela não é cega. Eu não sou obrigado a obedecer aquilo que eu não entendo, mas eu tenho a obrigação diante de Deus de obedecer tudo aquilo que eu compreendo dele, tudo aquilo que eu conheço dele, tudo aquilo que ele tem me revelado, tudo aquilo que a palavra dele me revela, porque isso depende do sucesso da minha vida com ele, depende do meu relacionamento com ele. O meu relacionamento com Deus é determinado pela obediência que eu tenho a ele, não pelo que eu faço em primeira esfera. Ah, mas pastor, eu sou fiel no dízimo e na oferta. Pastor, eu não falho nem um culto de domingo, eu vou na célula. Mas se você não for obediente, querido, não adianta nada. Essas coisas, essas manifestações de fazer para Deus, elas são fruto do relacionamento com Deus, do relacionamento de obediência. O problema é quando nós somos colocados em xeque. Por exemplo, Saul, quando ele escolhe o melhor das ovelhas e o melhor dos bois, sinceramente eu não creio que quando ele traz em primeira mão, ele trouxe para oferecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que ele trouxe o rei junto. Por que ele trouxe o rei? Sabe por que os vencedores de uma guerra traziam o rei que foi vencido junto? Para desfilar com ele e mostrar para as pessoas que ele teve bom êxito. Mostrar, eu sou o cara, está aqui Agag, o rei, eu venci. Então o homem com esse coração, eu creio que ele não trouxe aqueles bois e aquelas ovelhas para sacrificar ao Senhor. Eu creio que existia interesses por trás. Por que ele não trouxe o pior das ovelhas então? Ou umas ovelhas mais ou menos? Melhor. Quando ele é colocado na parede, daí ele vira, não, mas é para o Senhor. Sabe, queridos, a nossa obediência ela não pode estar condicionada a nada. A palavra era, não tragam nada. Nada é nada. Se viesse uma ovelha, já seria desobediência. Então, a obediência ela não pode ser relativa. Ela não pode, ter outros interesses por trás, porque o problema nosso da desobediência é quando nós temos interesses. Quando a palavra de Deus, aquilo que Ele quer de mim é confrontado com o desejo do meu coração, aí que a coisa pega. Então talvez Saul estava lá, vamos matar tudo aí, sacrificar todos esses animais, aí puxa vida, mas os boi bom, né? Olha que ovelha bonitinha ali, gordinha, lanuda, dá para fazer um pelego, dá para fazer uma coberta. Olha que boi gordo, isso vai dar um churrasco aqui, ó. Eu vou ter que levar Agag junto, que todo mundo tem que saber que eu venci o rei. Ele estava pensando em quem, querido? Sabe, a desobediência faz nós esquecermos de quem é Deus, porque nós olhamos mais para os nossos interesses do que para aquela vontade de Deus nas nossas vidas, para aquilo que Deus tinha determinado.
A ordem de Deus ficou em segundo plano e o desejo ficou em primeiro. Nós estamos muito preocupados, queridos, em que nós sejamos abençoados. Nós estamos muito preocupados em nós crescermos, em nós termos, em nós sermos. E nesse caminho, nesse trajeto, muitas vezes nós estamos desobedecendo a Deus. Só que não existe sucesso na desobediência. Não existe vencer na desobediência. Lá em Mateus capítulo 8 ou 6, se não me engano 6, 7, alguma coisa assim. Jesus está falando sobre as ansiedades da vida. Ele está dizendo assim: vocês ficam preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, com um teto sobre a vida de vocês. E Ele está dizendo: para vocês basta uma coisa, coloquem em primeiro lugar o meu reino. E essas coisas que vocês julgam que são importantes, elas vão ser acrescentadas. Olha o que Jesus está dizendo: se vocês me obedecerem, se vocês priorizarem a mim, as outras coisas elas vão ser como acréscimo para a vida de vocês. Você não vai ficar correndo atrás disso, ela vai ser fruto da obediência. Eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, quinto livro. Deuteronômio capítulo 28. Aqui, queridos, vai falar sobre o tema, já aqui diz assim, ó, as bênçãos decorrentes da obediência. Não sei o que diz na tua Bíblia, mas vai falar sobre isso. Então vamos ler ali a partir do verso 1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Eu não sei na tua Bíblia, mas na minha Bíblia diz todos. Está entendendo, querido? Não é alguns ou aqueles que me convêm, mas é todos. O Senhor teu Deus fará o que com você? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele vai listar as bênçãos, mas eu quero que você entenda uma coisa aqui primeiro. Ele está dizendo: se você me ouvir, se você guardar os meus mandamentos, se você obedecer os meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre você. Consequência de uma atitude. Qual é a atitude? Obediência. A obediência vai atrair sobre a minha vida a bênção de Deus. O que atrai? A obediência. Querido, deixa eu te falar algo que pode parecer estranho para você, mas não é a oração que atrai a bênção de Deus. Porque não adianta você orar e ser desobediente, você não vai atrair nada. Não adianta você jejuar e não se submeter a Deus, não vai resolver nada. A obediência, ela atrai a bênção de Deus. A bênção vem sobre a tua vida e te alcança. É como a sombra que eu falei já hoje: aonde você for, ela vai. Você não tem como fugir da bênção de Deus. Vamos ler quais são essas bênçãos ali, queridos? Olha o que o texto fala, verso 3: bendito serás na tua cidade. Você não vai precisar sair da tua cidade, você não vai precisar mudar de lugar para ser abençoado. Deus vai te abençoar aqui. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, teus filhos serão benditos, queridos. O fruto da tua terra, quer dizer, aquilo que você se esforçar para produzir, vai ser abençoado. E o fruto dos animais e das crias das vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, quer dizer, o sustento para você. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres de qualquer lugar, querido. O Senhor
fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantam contra ti. Você não vai guerrear contra ninguém nem contra nada, o Senhor vai abater. Por um caminho eles sairão contra você, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que se colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Olha o que diz: o Senhor fará com que a bênção esteja no teu celeiro, e em tudo o que você colocar a mão. Você vai colocar a mão, e a Bíblia diz que Deus vai abençoar aquilo que você colocar a mão. O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob juramento prometeu aos teus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra da tua mão. Você vai emprestar para muitos, diz o texto, porém não precisará tomar emprestado de ninguém. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você não vai ser humilhado, você vai ser honrado. É só entrarás em cima e não por baixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desvie de todas as palavras que o Senhor te ordena, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Querido, mais explicado do que isso não tem jeito. Você está entendendo aonde está a tua vitória? Aonde está a solução dos teus problemas? Em Deus, na obediência a Ele. Ah, pastor, mas eu tenho orado e jejuado. Seja obediente. Seja obediente àquilo que Ele tem te falado. Seja obediente àquilo que você sabe que Deus quer de você. Pare de lutar contra Deus, querido. Lá em Atos, a palavra de Deus fala algo interessante para o apóstolo Paulo. Diz assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Vamos entender o que o texto está dizendo. Recalcitrar é dar coice para trás. Aguilhão era uma vara, muitas vezes de madeira, com um ferro pontudo na frente, que o condutor, quando arava com o boi, ele cutucava o boi quando o boi emperrava. Ou aquela haste às vezes era toda de ferro. E o texto está dizendo assim, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Muitas vezes o boi dava coice contra o aguilhão. Você já imaginou você dar um coice contra uma ponta de ferro, um ferro pontudo? E é assim que muitas vezes nós fazemos, queridos. Nós estamos querendo discutir com Deus. Nós estamos querendo, entrar em desacordo com Deus. Isso é recalcitrar contra os aguilhões. Querer jogar uma queda de braço com Deus, você nunca vai ganhar, querido. Quanto mais você se bate, quanto mais aquele boi dava coice, mais ele se feria. Quanto mais nós nos debatemos sem Deus, mais nós somos machucados, mais nós sangramos, mais nós nos enfraquecemos, mais nós somos derrotados, queridos. Entenda que a nossa bênção está em Deus, e Ele estabelece a obediência a Ele como um padrão para andar com Ele. Não adianta eu dizer que eu tenho Deus na minha vida se eu não obedeço a Ele. Não adianta eu dizer Deus é o meu Senhor se eu vivo do meu jeito, se eu faço as escolhas que eu quero, se a palavra de Deus diz para mim ser assim e eu sou assado. Não adianta dizer que Deus faz parte disso, porque não faz, querido. A presença de Deus ela é garantida para aquele que é obediente.
para aquele que se submete. Ah, mas eu não concordo. Bom, aí nós precisamos entender ou decidir quem é Senhor e quem é servo nessa história. Porque se Ele é Senhor, mesmo que eu não concorde com alguma coisa, eu continuo obediente. Porque eu não sou tolo de recalcitrar contra os aguilhões. Porque eu não sou tolo o suficiente para achar que eu sei mais do que Deus, de que eu é que estou certo e Deus é que está errado. A palavra diz que os meus pensamentos, queridos, não podem ser comparados com os pensamentos de Deus, que os pensamentos dele, os caminhos dele são muito mais elevados do que os meus. Quem sou eu para dizer Deus, o Senhor, está errado? Eu não vou me submeter a isso porque eu não concordo. Não, você não se concorda então em andar com Deus, querido, porque a vida de caminhada com Deus é uma vida de obediência, não tem como. Não tem como. O que Deus requer de nós realmente é a obediência. Vamos continuar lendo o texto, e agora vai falar, querido, sobre os frutos da desobediência. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas eu queria que você chegasse lá na tua casa e durante essa semana você pegasse esse capítulo 28 de Deuteronômio e dê uma estudada nele. Vamos ver ali, a partir do verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos. Como é que é? Todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja bem, querido, assim como a bênção de Deus, ela atrai, a obediência, ela atrai a bênção de Deus, eu não consigo fugir dela. O texto está dizendo que a desobediência vai atrair maldição sobre a minha vida, e também ela vai vir sobre a minha vida e vai me alcançar. Não, eu vou desobedecer e eu vou fugir da maldição. É ruim, né? Vai nada. Porém, eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Olha que coisa maravilhosa. Obediência e desobediência é uma escolha. Beleza, queridos, você tem esse poder de escolher. Deus deu lá para Adão já. A questão é que eu preciso entender que a minha escolha vai gerar algo. A minha decisão em optar em obedecer a Deus e não obedecer vai gerar algo na minha vida, vai gerar algo na minha descendência, vai gerar algo em tudo aquilo que eu coloco a mão. O nosso problema, querido, é que nós desobedecemos, atraímos maldição e olhamos para o lado e tentamos achar os culpados da minha mazela. Primeiramente é Deus, esposa, esposo, filho, amigo, igreja, pastor, líder, sei lá, até o cachorro é culpado, menos o desobediente. Menos o desobediente. Entenda, querido, tudo na nossa vida é fruto. Tudo na nossa vida nós estamos atraindo. É isso que a palavra está dizendo. Não tem meia verdade. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é direta mesmo. E ela pega no nosso calo mesmo. Por quê, querido? Porque se Deus não falar muito claro conosco, nós fazemos de desentendidos. Nós damos sempre como uma boa desculpa armada para Deus, mas a palavra ela vai lá na nossa ferida mesmo. Sabe, ela incomoda mesmo, ela deixa nós com essa cara que vocês estão aí mesmo, de preocupado, de fechado. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, também fiquei com essa cara. Fiquei dizendo, Deus, preciso melhorar aí. E nós precisamos melhorar, queridos. Nós somos nos submeter a esse Deus que nós dizemos que nós servimos. Dizer que serve a Deus e não obedecer a Ele é hipocrisia. Não adianta. Tudo que nós fazemos, queridos, de uma forma ou de outra, vai afetar nossas vidas e vai afetar as pessoas que estão perto de nós. A obediência, queridos, ela vai me levar a ter sucesso. E quando eu estava montando, eu lembrei daqueles 10 leprosos. A palavra de Deus diz que Jesus estava passando,
E 10 leprosos de longe eles gritam. Acho que o pastor Anderson estava falando sobre isso também semana passada. E eles gritam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus diz para eles: vão e se apresentem ao sacerdote, porque era isso que a lei dizia, que alguém que foi curado de lepra, porque eles eram isolados, né? Eles não podiam, porque era contagioso, então eles viviam isolados. Mas quando alguém era curado, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinava, e o sacerdote que determinava se ele estava puro ou não. Então Jesus disse para ele: vai e se apresenta aos sacerdotes. E o texto diz que ao caminharem até o sacerdote, eles foram curados. Eu sei que nessa história só um voltou para agradecer, mas eu não quero trabalhar sobre isso. Mas por que eles foram curados mesmo não sendo gratos a Deus? Porque eles obedeceram. Eles podiam ter dito assim: pô, Jesus, o Senhor não vai colocar a mão sobre nós? O Senhor não vai fazer uma oração? O Senhor simplesmente diz: vão lá e se apresentem para o sacerdote. Eu não vou. Não, eles obedeceram. E enquanto eles estavam obedecendo, indo ao sacerdote, tem um texto que diz que eles foram curados. Lembra-se de Naamã? Naamã era um general do exército, mas um homem poderoso, porém leproso, diz a palavra. E ele soube que em Israel tinha um profeta, e ele vai até o profeta para que o profeta o curasse. O profeta nem sai olhar ele, porque Deus já tinha falado com o profeta. E o profeta diz para o moço dele: olha, vai lá e diz para Naamã ir lá no rio Jordão e se banhar 7 vezes. Naamã fica indignado. O cara nem apareceu, o cara nem veio conversar comigo, nem orou por mim, nem falou comigo, e ficou indignado. Mas nem o servo dele, eu fico imaginando que Naamã era um homem querido, que o servo dele insiste: meu senhor, custa para você se banhar 7 vezes e tal. E aquele homem entende e ele obedece. E ele vai, uma vez, nada, 2 vezes, nada, 3 vezes, nada. Na 7ª vez, quando ele levanta das águas, a Bíblia diz que a pele dele era como a pele de uma criança. Por que ele foi curado? Ele tinha tudo para desobedecer, querido. O profeta não veio falar comigo? Para que 7 vezes? E ele diz ainda: para que no Jordão, rio sujo desse? Nós temos rio lá, muito melhores do que esse na Síria, muito melhores. Mas aquele homem se submete, mesmo reclamando, obedece. Se Naamã não obedecesse, ele não seria curado. Você entende isso? A obediência, ela vai acabar gerando a bênção. Mesmo com aqueles leprosos lá, 9 que não vieram honrar Deus por causa da cura, mesmo assim foram curados por causa da obediência. Mesmo aquele general que era ímpio foi curado por causa da obediência. Então é a obediência que gera tudo. A desobediência que destrói. Jonas, por exemplo, a Bíblia diz que Deus dá ordem para ele: olha, você vai até Nínive e você vai pregar arrependimento para aquela cidade. E Nínive era uma potência na época, mas Jonas conhecia o povo de Nínive e não gostava do povo. E o texto diz que ele se levantou para ir, mas para fugir da presença de Deus, não para ir pregar em Nínive. Ele foi lá para Tarso, pegou um navio e se lascou para lá. O que aconteceu com ele, queridos? Veio tempestade no mar. A Bíblia diz que o vento cada vez mais ficava impetuoso. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu demoro a obedecer, mais impetuoso fica o vento, mais forte, mais agitava aquele barco. Eles já tinham lançado a carga fora para tentar se salvar, e eles entendiam, mesmo sem conhecer Deus, os homens que estavam lá, que existia alguma coisa errada ali. Aí Jonas diz: sou eu mesmo, estou aqui o desobediente, o que fazer com você? Joga no mar. Foi lançado no mar. Vai morrer? Não, senhor, meu amigo, você vai cumprir o que eu te falei. A Bíblia diz que um grande peixe vai, engole ele, lança ele na praia, e ele depois prega para Nínive, e Nínive se arrepende. Mas a obediência, a desobediência fez ele passar por situações difíceis. Você já imaginou
Primeiro, está com um barco lá, e não é um grande barco, queridos, porque na época eu imagino que eram muito precários esses barcos. Aquele barco, aquele mar agitado ali, te consumindo, querendo te destruir. Aí quando o cara é lançado no mar, vem o peixe. Já imaginou você ficar 3 dias, a Bíblia diz 3 dias, 3 noites dentro do peixe? Mas será que aconteceu isso? A palavra de Deus diz que sim, que eu acredito. Imaginou, querido? Por quê? Por causa da desobediência. A desobediência faz nós sofrer. A desobediência faz nós viver miséria, queridos. E ele teve que cumprir aquilo que Deus falou. E glória a Deus por isso. Porque muitas vezes, queridos, por amor, Deus vai fazer com que nós obedeçamos. Muitas vezes Ele vai nos apertar, nos espremer, para que nós façamos a vontade dEle. Porque eu entendo e eu creio que lá no fundo do coração de Jonas ele queria fazer a vontade de Deus. O problema é quando eu já tenho um coração rebelde, aí não tem o que faz. Mas quando eu tenho um coração que quer acertar, às vezes a gente dá aquelas rebeladas, né? Aquelas saídas do eixo, e Deus vai lá e vem cá, nego velho, vamos fazer a minha vontade aqui, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhecia o coração de Jonas. Outro querido é o próprio Saul, né? Olha o problema que ele atraiu. Saul ele perde o reino dele por causa da desobediência dele. Deus tinha falado para ele: você e a tua descendência vão estar na minha presença todos os dias. Olha que coisa, olha que burrice. Trocar a presença de Deus. Eu não estou nem falando do reinado, de se tornar rei, mas da presença de Deus. Trocar a presença de Deus, trocar tudo aquilo que é privilégio, é bênção da presença de Deus, por alguns bois, algumas ovelhas, por querer agradar a si, por querer agradar os outros, porque a Bíblia disse também que ele trouxe aquele gado porque o povo queria. Quantas vezes nós estamos desobedecendo a Deus para agradar os outros, para botar uma imagem diante dos outros de que nós somos bons, de que eu faço? A que custo eu quero agradar os outros? A que custo Saul agradou o povo? Ao custo de perder a presença de Deus, perder o reinado e toda a sua descendência ser exterminada. Esse foi o custo. A que custo está a minha desobediência, querido? Quanto eu tenho pago de preço pela desobediência? Quanto eu tenho colhido de fruto pela desobediência? Quantos anos eu tenho perdido por ser rebelde? Quanto tempo? E se nós não mudarmos, queridos, nós vamos continuar do mesmo jeito. E não adianta só estar na igreja, não adianta fazer parte de uma igreja, se eu não me submeto ao Deus que é o cabeça dessa igreja. Não adianta. Eu preciso me submeter ao senhorio desse Deus. Ele realmente tem que ser Senhor da minha vida. Sabe, queridos, Deus Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. A história de Deus para nossas vidas é uma história de sucesso. O problema é que a nossa desobediência escreve uma nova história de desastre, de derrota, de sofrimento. Às vezes nós já estamos tão acostumados com o sofrer por causa da desobediência, que nós achamos que está tudo bem, mas é porque nós ainda não experimentamos talvez a maravilhosa graça de estar ajustado com Deus, de estar no centro da vontade de Deus, de viver o melhor de Deus, de comer o melhor dessa terra por causa da obediência. Talvez nós já estamos acostumados a viver uma vida de miséria, uma vida pequena, quando Deus quer nos fazer voar, queridos. A desobediência como a obediência é uma escolha. E sabe, queridos, Jesus ele foi o maior exemplo nosso. Queria que você abrisse João, capítulo 14, verso 21. Perdão. João 3,34. É 4,34.
João 4:34. Ele diz assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Estavam falando de pão, de comida, e Jesus ele diz assim: a minha comida, ou seja, aquilo que me mantém vivo, aquilo que me mantém o meu corpo funcionando, aquilo que me mantém vivo, é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa. Filipenses diz que Jesus ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Até quanto nós temos sido obedientes a Deus? Até que ponto? Ah, mas é muito pesado. Jesus foi obediente até a morte de cruz, até cravarem aqueles pregos na mão dele, até matarem ele foi obediente. Quanto tem custado a tua obediência? Eu tenho certeza que não custa tanto, querido. Eu tenho certeza que o preço não é tão alto quanto ele pagou para ser obediente a Deus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra de Deus, querido, fala que quando Jesus estava lá no monte, antes de ser preso, ele estava numa agonia tão forte, que ele expõe o seu desejo para Deus. Ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas olha o que é um coração de obediência. Porém, não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. No momento mais extremo da vida de Jesus, querido, ele abre mão da sua vontade para ser obediente ao seu Pai. Isso é obediência. Sabe, às vezes nós achamos que se eu obedecer a Deus, se eu tomar alguns passos em relação a Deus, eu vou perder algumas coisas. Você nunca vai perder com Deus, querido. Você só vai perder com a desobediência, porque ela traz maldição. Mas a obediência vai mudar a tua vida. A obediência tua vai mudar a tua família. A tua obediência a Deus vai mudar a tua descendência, querido. Isso é promessa de Deus. Vai mudar a tua história. Você vai passar a ser um vencedor em Deus. Mas precisa haver uma atitude da nossa parte. Eu não posso continuar empurrando a minha vida com a barriga se eu tenho sido desobediente. Eu não posso achar que está tudo certo quando não está. Quem disse que está tudo certo é Deus, não sou eu. Quem diz para onde eu vou é Deus, não sou eu. Quem determina a minha história tem que ser Deus, queridos. Obediência é o segredo da vitória. Quer ser abençoado? Quer que as bênçãos venham sobre a tua vida? O texto é claro: obedeça. Amém, queridos? Fique em pé, vamos orar. Muitas vezes, sabe, meus irmãos, nós dizemos que nós amamos Deus. Se eu for perguntar quem ama Deus, eu acredito que, se não todos, quase todos vão dizer: eu amo a Deus. Mas Jesus ele deixou bem claro quem ama a Deus. Quero ler para vocês aqui, João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. Não é aquele que fala que me ama, não é aquele que representa que me ama, mas é aquele que guarda os meus mandamentos, disse Deus. E o Pai também o amará, e nós viremos e nos manifestaremos a Ele.
Deus está dizendo: eu vou ter comunhão com Ele, eu vou falar com Ele, eu vou me manifestar a Ele, eu vou ter uma vida com Ele. Com quem? Com quem guarda o meu mandamento. Por quê? Porque Ele me ama. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não guardo os seus mandamentos. Feche teus olhos, querido. Eu queria que você conversasse com Deus um pouco aí em oração. Para mim, essa palavra mexeu com muitas coisas, e talvez mexeu com você também. Então, a palavra de Deus, ela não vem para nos entristecer, mas ela vem para nos levar a tomar uma posição, para mexer realmente com a nossa estrutura, para realmente mostrar que Deus está certo e nós estamos errados. Então, dentro daquilo que Deus falou ao teu coração, dentro daquilo que você tem consciência, ou se você não tem consciência, pede para Deus te trazer a consciência, se existe algo em que você não tem se ajustado àquilo que Deus quer, que você tem sido desobediente de uma forma ou de outra. Fale com Deus. Primeiramente, reconheça que você está errado se você está desobedecendo a Deus, porque não adianta nós pedirmos perdão de algo que nós não reconhecemos, e também não temos como nos arrepender de algo que não é reconhecido. Então reconheça de que Deus está certo, de que você está errado em algumas coisas. Se arrependa disso. Fale para Deus: Deus, eu me arrependo da desobediência, eu me arrependo de ter feito isso ou aquilo, pode dar nome. E aí sim, Senhor, me perdoe por aquilo que eu fiz em desobediência ao Senhor. Reconhecimento, arrependimento e perdão trazem cura para a nossa vida, trazem mudança para a nossa vida. E peça para Deus, querido, para te ajudar a viver em obediência. Peça para o Espírito de Deus te constranger quando você quiser desobedecer, para Ele te alertar quando você pensar em desobedecer. Peça para Ele te dar condições, suporte, para que você consiga obedecer. E eu sei que não é fácil viver em obediência, então peça para Ele te ajudar também. Fale com o teu Deus, querido, Ele está aqui, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele é Pai, você é filho. O Pai quer o teu melhor, querido. Conversa com Ele, fala com Ele, rasga o teu coração para Ele, chama pelo teu Pai, pede ajuda. Deus, nós somos a igreja do Senhor sobre a face dessa terra, Pai, em muitos lugares espalhados, Pai, mas só existe um Senhor, Deus, que é o Senhor. Ninguém mais é Deus além de Ti, Pai. Ninguém mais merece a honra, a glória, o respeito e a obediência que não seja o Senhor, Pai. E Deus, eu sei da natureza humana, eu sei, Deus, a dificuldade para nós nos submetermos, a dificuldade de nós abrirmos mão daquilo que nós pensamos ou queremos por causa do Senhor, Pai. Eu sei como é difícil e Tu sabes. A Tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos podres. Tu sabes. Mas essa mesma palavra diz que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. E nós amamos a Ti, e nós queremos demonstrar esse amor através da obediência a Ti, Senhor, porque essa é a sentença: o que me ama, me obedece. Nos ajuda, Pai, a sermos mudados, a sermos transformados. Obediência é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. Nos ajuda a decidir pela obediência, nos ajuda a pagar o preço de não desobedecermos, Pai, porque existe uma promessa do Senhor e nós requeremos ela sobre a nossa vida, de que todas as vezes que nós obedecemos, nós atraímos a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas e nos alcança, Pai. E eu quero pedir que a bênção do Senhor, ela venha sobre as nossas vidas, que ela nos alcance,
que traga a vida do Senhor, que traga a salvação do Senhor, que traga a cura do Senhor, que traga, Deus, a provisão do Senhor. Deus, muda a nossa história, Pai. Muda, Deus, o nosso trajeto, se for preciso. Muda a nossa direção, causa uma conversão na nossa vida, se for preciso, Pai. Mas nós queremos nos aprumar com a Tua vontade, porque essa promessa Tua está vinculada a não desviar nem para a direita e nem para a esquerda da Tua vontade, Pai. E nós queremos caminhar nessa vontade, nós queremos caminhar debaixo das Tuas mãos, Senhor, sob as Tuas mãos, guardado pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor seja a nossa sombra, a nossa direita, Pai, que nos acompanhe, que nos guarde e nos livre, que esteja conosco todos os dias, Pai, em nome de Jesus, amém.